Bom dia, meus queridos. Já faz um tempinho que eu não trago uma correção para vocês, né? Então, retomando nossa normalidade atual, né? Que era de estar sempre trazendo um questionário e posteriormente a correção dele. A última atividade que ainda não foi corrigida foi a atividade 5, então, que é essa que está na tela para vocês. Então, vamos começar por ela, tá bem? Vamos lá. Primeira questão que ele dá, esse questionário fala muito sobre quadriláteros, certo? Propriedades de quadriláteros, forma, características e tudo mais. Então, a primeira questão que nos trouxeram foi essa aqui, sobre as informações a seguir, assinar a alternativa correta. Então, para resolver essa questão, eu vou usar uma outra imagem que vai facilitar bastante para a gente a compreensão, que é essa imagem aqui, tá bem? Bom, espero que não esteja cortado para vocês, mas vamos lá. Aqui eu tenho todos os quadriláteros, então tudo que está para a direita é quadrilátero. Isso aqui é um quadrilátero, 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 quadriláteros e quadriláteros. Quadrilátero é qualquer figura que possua 4 lados, qualquer polígono que tenha 4 lados é um quadrilátero. Tranquilo? Beleza até aí? Então tudo isso aqui são quadriláteros, certo? Então tá bom. Quadriláteros vão se separar em dois grupos. Os que não são trapézios, que são esses caras que não tem nada de especial, são só figuras com 4 lados totalmente diferentes, nenhum com medida igual, nenhum lado paralelo, tá bom? Na verdade, o que separa trapézio de não trapézio é que os não trapézios não têm nenhum lado paralelo, tá bom? E os trapézios, eles vão ter 2 lados paralelos, tá bom? Então vão ter 2 lados paralelos e os outros 2 não. E aí você tem esse grupo de trapézios. Esses caras são trapézios apenas, porque a única característica que ele tem de especial é ter 2 lados paralelos, que são esses 2 lados que estão alinhados, né, que tem a mesma inclinação. Esses outros 2 aqui, né, vocês podem ver que eles não têm a mesma inclinação. Aqui você tem as linhas paralelas, aqui você tem 2 lados paralelos. Beleza? Tranquilo até aí? E esses carinhas são um pouquinho mais especiais. Eles não têm só 2 lados paralelos, eles têm 4. Então, eles não deixam de ser trapézios, porque o que é um trapézio? Uma figura que tenha 4 lados, um polígono de 4 lados, e que possua 2 lados paralelos. Tá certo? Então, esses caras têm 2 lados paralelos? Tem. E só isso. Então, eles só são trapézios. Agora, esses caras aqui em cima são trapézios? São do conjunto dos trapézios. Porém, eles não só têm os 2 lados paralelos que precisa para ser considerado um trapézio, eles têm 4 lados paralelos. Eles têm 2 lados, né, tomados 2 a 2, se pegar 2 lados deles, são paralelos. Né? Os 2 lados de frente têm sempre a mesma inclinação. Então eles são um pouquinho mais especiais, não deixam de ser trapézios, mas eles recebem um outro nome para poder dizer justamente que eles não têm só 2 lados, tem 4, que é o nome de paralelogramos. Então, paralelogramo é tudo que tem, são todas as figuras de 4 lados, todos os polígonos de 4 lados que possuam os 4 lados paralelos, né? 2 a 2 pares de lados paralelos, tá certo? Até aí, tranquilo? E aí, dentro dos paralelogramos, você vai ter gente que vai ter características mais especiais ainda e vão receber nomes mais especiais, nomes mais individuais, nomes próprios, tá? Esse cara não tem nada de especial além do que já foi dito, que é ter lados 2 a 2 paralelos. Então ele vai ser somente um paralelogramo de fato, tá? Por isso que ele fala paralelogramo propriamente dito, é porque de fato ele só tem a característica do paralelogramo, não tem nada além disso. O retângulo é um paralelogramo que possui o quê? 4 ângulos de 90 graus. Um paralelogramo que possui 4 ângulos de 90 é um retângulo. Tá certo? Um paralelogramo que possui os 4 lados iguais, mas não os ângulos iguais, ele vai ser um losango. E um quadrado é um paralelogramo que possui não só os 4 lados iguais, mas como os 4 ângulos também iguais. Tá?
Então, dentro da característica de retângulo, o quadrado se encaixa. Dentro da característica de losango, o quadrado se encaixa. O retângulo, qual é a característica dele? É um paralelogramo que possui os 4 ângulos de 90. O quadrado é um paralelogramo que possui os 4 ângulos de 90? É. Então, todo quadrado também é um retângulo, porque as características que eu defino um retângulo se encaixam, o quadrado se encaixa aqui dentro. Losango é um paralelogramo que possui os 4 lados iguais. Os ângulos não necessariamente. Então, o losango possui é um paralelogramo que possui os 4 lados iguais? E o quadrado não é exatamente isso? É um paralelogramo que possui os 4 lados iguais? Então, a característica que define um losango, o quadrado se encaixa. Então, o quadrado também é um losango. Agora, só o quadrado é quadrado, porque ele tem que juntar as duas características, tanto do retângulo quanto do losango. Ele tem que ser um paralelogramo que possui os 4 ângulos de 90 e os 4 lados iguais. Quando você junta essas duas características, você vai ter a figura única, que é o quadrado, que é o caso mais específico de todos os quadriláteros. Então, quadrilátero, perdão, quadrilátero se separa em trapézios e não trapézios. Os não trapézios não têm nenhum lado paralelo. E os trapézios têm pelo menos 2 lados paralelos, né? Os que só têm isso são somente trapézios, não tem mais nada de especial. E os que têm 2 pares de lados paralelos que vão ser os 4 lados, né? Vão ser os paralelogramos, que cada uma das suas características especiais vão se separar nesses nomes. Tá bem? Então, beleza. Vamos retomar para as nossas questões. Daí, nós temos que todo quadrilátero é um paralelogramo? Todo quadrilátero é um paralelogramo? Não, você tem trapézios e tem não trapézios que não são paralelogramos, tá certo? Você tem trapézios que não são paralelogramos e tem não trapézios, beleza? Tranquilo? Então vamos voltar. Todo retângulo é também um quadrado? O que eu expliquei foi o contrário. O quadrado se encaixa dentro da definição do retângulo, mas não o contrário. O contrário nem sempre. Todo losango é também um quadrado? É exatamente o que eu disse, é o contrário. Todo quadrado se encaixa na definição de losango. Todo quadrado é também um paralelogramo? Exatamente. Isso aí está corretíssimo, tá? Isso aí está mais que correto. Porque quadrado está dentro do grupo 2 paralelogramos. Então, de fato, todo quadrado é um paralelogramo, porque está dentro do grupo, tá bom? Sobre a classificação de quadriláteros, assinale a alternativa correta. Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados paralelos? Então, não está de todo errado, mas não está muito clara, porque um paralelogramo é um quadrilátero que possui 2 pares de lados paralelos, tá certo? Porque se você só põe em lados paralelos, se ela tiver só um par de lados paralelos, sim, se adequa a essa pergunta aqui, a essa afirmação. E aí você não vai ter necessariamente paralelogramo, você vai ter um trapézio. O paralelogramo é um quadrilátero que possui lados congruentes? Não necessariamente. Congruente quer dizer medidas de tamanhos iguais, lados com tamanhos iguais. O paralelogramo tem que ter só lado paralelo. O paralelogramo não é um quadrilátero? Perdão. O paralelogramo, claro que é um quadrilátero, né? A gente está vendo aqui na nossa figura, tudo isso aqui é quadrilátero, inclusive trapézios, não trapézios, paralelogramos e tudo mais. Então, com certeza, essa está errada. Um trapézio é um quadrilátero que possui lados paralelos? Um trapézio é um quadrilátero. E possui lados paralelos? Possui, mas ele não deixou claro aqui que é um único par de lados paralelos. Tá bom? Ele deveria ter dado essa especificada. Um trapézio é um quadrilátero que possui 2 lados opostos paralelos?
Exatamente. Um trapézio é um quadrilátero. Aqui, ó, vamos voltar para a nossa imagem. Um trapézio é um quadrilátero. Quadriláteros, trapézios. E os trapézios, né, eles são o que são trapézios mesmo, que podem ser literalmente chamados de trapézios, são as figuras que só tem isso de especial, que é ter o quê? Um par, né, de lados paralelos. Ele tem um dos seus lados opostos. Possui dois lados opostos paralelos, né? Dois lados que é um par. Quando eu falo um par, eu estou falando de dois lados opostos, um de frente para o outro. Então é exatamente isso. Isso aqui está descrevendo exatamente o conceito de trapézio. Tá certo? Então, um trapézio, isso aqui está correto. Beleza? Vamos para a seguinte. Sobre a definição de quadrilátero, assinale a alternativa correta. Os quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados e lados opostos são paralelos. Não, quadrilátero são polígonos que possuem quatro lados de ponto. Acabou aqui. Não tinha que falar mais nada. Todo quadrilátero é um quadrado? Não, quadrado é o caso mais específico de todos os quadriláteros. Tá certo? Quadrilátero é uma figura geométrica plana poligonal que possui quatro lados. Perfeito. Quadrilátero são figuras planas, não pode ser geométrica espacial, tem que ser uma figura geométrica plana. Poligonal, que é polígonos, né, formado apenas por linhas retas e fechadas, não pode ser figura aberta, então é uma figura plana, fechada, formada por retas, e por segmentos retos, e possui quatro lados, quadrilátero, perfeito. Tá? Vou nem ler o resto porque isso aqui está mais que perfeito. Aqui, qualquer coisa que ele botar mais que isso está errado. Tá? Que dois deles são paralelos. Ele está descrevendo o trapézio. Né? Quatro lados iguais. Está descrevendo o losango ou quadrado. Então, isso aqui é correto. E para finalizar aqui, a última questão. Sobre retângulos, quadrados e losangos. Essa é a alternativa correta. Todo retângulo é também um quadrado? Todo retângulo é um quadrado? Não, é o contrário. Todo quadrado é um retângulo. Os quadrados são figuras geométricas planas, poligonais, que possuem quatro lados congruentes. Os quadrados são figuras geométricas planas, poligonais, que possuem quatro lados congruentes. Bom, o losango entra nessa descrição. O quadrado é o caso mais específico. Não só ele tem os quatro lados iguais, como ele tem que ter os quatro ângulos iguais. Aqui ele está descrevendo o losango, né? O quadrado se enquadra dentro dessa descrição, mas nem tudo que está nessa descrição é um quadrado. Essa descrição descreve todos os losangos, tá? Mas um quadrado teria que especificar que os ângulos também têm que ser iguais. Os losangos são figuras geométricas planas, poligonais, que possuem os quatro lados congruentes. Perfeito, é isso aí. Exatamente a mesma questão que eu li em cima, né? Só que aqui ele fala quadrado e aqui ele fala losango. E foi o que eu expliquei. Aquilo ali descreve exatamente os losangos, tá bom? Qualquer coisa, medidas de ângulos iguais. Não, quando ele acrescenta aqui a medida dos quatro ângulos iguais, ele está descrevendo um quadrado, não um losango. Então, aqui ele descreve um losango e fala que é quadrado. Aqui ele descreve um quadrado e fala que é losango. Por isso que está errado. Diagonais dos retângulos não são perpendiculares. Quem vai ter diagonal perpendicular são tudo que for losango, tá? O quadrado, inclusive. É isso. Acabamos por aqui. Essa foi a última questão. Espero que tenha tirado muitas dúvidas. Eu lembro de pessoas questionando, né, se estava certo ou errado, porque acreditava que estava certo. Então, apesar de ter demorado um pouco para sair esse vídeo de correção, tá aí, então espero que tenha tirado todas as dúvidas, tá bom? Se a dúvida permanecer, deixa lá nos comentários da questão, coloca lá no mural da turma, põe na própria atividade a pergunta que a gente, assim que eu ver, eu respondo, tá certo? Fiquem bem, um beijo a todos e um ótimo final de semana, ou semana se você estiver vendo isso no começo, tá bom? Se cuidem e fiquem bem.